A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, também. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, para estarmos todos juntos em um só Espírito, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet, para levar a palavra do Senhor sendo ministrada com orações, para aumentar a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, que são as Escrituras Sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente nas atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos usá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite exercer essas 3 funções quem tem essas 2 autoridades espirituais. Por isso, nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. E lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem nas Escrituras da Bíblia Sagrada, do Antigo ao Novo Testamento, entre as diversas passagens que houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui para trazer a palavra do Senhor Deus, sendo ministrada ao lar, coração, comércio e veículo, a seja onde for que vocês estiverem ou para onde vocês estejam indo. Vamos à ministração da oração para darmos início aqui aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. E logo mais, a partir de 1h12 da madrugada, é o horário que nós estaremos interagindo com todos vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Lembre-se de deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado nos comentários para estarmos interagindo conosco para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o abençoado ali comentou que quer aceitar a Jesus. Declare aí nos comentários: quer aceitar o Senhor Jesus, pois esse aí é aquele que pode te conduzir à vida eterna livre, através da sua palavra, que é viva, vida, vivifica, é espírito e é espada, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos iniciar a ministração. Não se esqueça de se inscrever ou nos seguir, para que você possa continuar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora contra todo o mal, toda obra do mal, todo laço do inimigo que estiver tentando atrapalhar
atrapalhar, impedir ou envergonhar a tua palavra, o teu reino e a tua justiça, a nossa obra de ser executada com perfeição através dessa internet, para alcançar todas essas vidas nos 4 cantos desta terra, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, ou acompanhando as gravações futuramente. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e bendizerem ao teu santíssimo e poderoso nome em todas as áreas e setores de suas vidas, e em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou a rebanhos. E lá em João capítulo 10, ele afirmou que ele é nosso único, bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá no livro de Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. E esses serão recolhidos e receberão por herança no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. Então é muito importante estarmos sempre, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estarmos sempre todos juntos em um só espírito, agora nas 7 principais redes sociais da internet. Lembrando que estamos ao vivo em todas elas. Alguma instabilidade em alguma rede social, basta você correr para as outras com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Não permita que o inimigo impeça você de receber a palavra do Senhor nosso Deus, capaz de aumentar a sua fé, para você ter muita fé também ao se juntar conosco. E siga ou se inscreva para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, pois o nosso sacerdote apóstolo ora por todos vocês também, toda madrugada. Estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live você tenha uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Primeiro rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12. São os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações agora, através dessa internet. E o livro sorteado a ser ministrado é o livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, o Cristo, eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto
bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Vamos ao sorteio de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 9. E dependendo da rede social, essa live fica salva e você vai poder conferir as explicações, todas elas no início do vídeo, e também anotar as bases da Bíblia Sagrada, para que você possa estar como a Igreja Nobre de Bereia. Atos 17, versículo 11, que ouviam as pregações de Paulo e iam examinar nas Escrituras para ver se o que Paulo estava falando era aquilo que estava escrito. E vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam de madrugada. Que ao buscarem o Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e receberem desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés os poderes que há no sangue e no fogo do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que eles venham ser limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado e passem a praticar as tuas obras de justiça para bendizerem e glorificarem ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome em todas as áreas e setores de suas vidas. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Lembrando, para continuar interagindo conosco nos comentários, deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para demonstrar que você é alguém que está bem intencionado aqui, querendo participar, interagir e tirar as suas dúvidas. E eu só irei responder nos comentários a partir de 1h12 da madrugada. Até lá, nós estamos focando sempre em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, o significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estão ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertertes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Nesse capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicenses, aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro o princípio, para que verdadeiramente venha afirmar a fé através da palavra. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E nós precisamos estar sempre examinando com muita atenção e com muito cuidado se o que a nossa liderança vem nos apresentar é realmente a palavra do Senhor, as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois aqui nós vemos que a igreja se tornou um modelo. Modelo serve para quê? Para ser imitado. E quem essa igreja estava imitando? O Senhor e os seus líderes, os apóstolos. Então devemos buscar sempre examinar todas as obras e os frutos e reter tudo aquilo que é bom. E confessar não só de palavras, mas sim de atitudes quem é o Senhor de nossas vidas. Nosso Senhor Jesus o Cristo. Palavra dele mesmo. Lucas capítulo 6. Porque me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. Então tomem sempre muito cuidado para que você esteja levando alegria ao coração do nosso Senhor, para que através da alegria dele, a sua alegria se torne completa. Como aqui está escrito, alegria no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar, de número 9, e o rebanho bendito par, de número 10. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. E o próximo livro é o livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Livro de Levítico, que contém 27 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado agora nesta madrugada para levar a palavra do Senhor ao lar, coração, comércio, veículo, seja onde for que vocês estiverem ou para onde vocês estejam indo. Livro de Levítico, capítulo 8. Levítico, capítulo 8, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9. Levítico, capítulo 8. Levítico, capítulo 10, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10. Levítico capítulo 9. Levítico capítulo 9 para o rebanho bendito par, de número 10. Lembrando a todos vocês que a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Então, se você quer um de nossos templos físicos na sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, entre em contato conosco pelo privado de uma das nossas redes sociais e também entre em contato com as autoridades competentes na sua região. Quem seriam? Vereadores, deputados estaduais, prefeitos, governadores, presidentes, reis, seja lá qual for o governo aí no seu estado, país ou região, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Entre em contato com eles, peçam de nossos templos físicos, pois nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao sorteio de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 11 é a próxima a estar sendo ministrado nesta live. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado em todas as portas, portais e janelas de cada uma vida e coração aqui presente e destruindo todo o mal, todo impedimento do maligno, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30,
outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou membro de nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, que tem live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite. E também ministro nessa nossa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7, com a permissão do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. São ao todo 12 igrejas virtuais para trazer a conscientização a todos vocês, que vocês precisam ser igrejas vivas e móveis do nosso Senhor Deus, aonde você estiver. Atos capítulo 15 e Atos capítulo 17. A igreja que interage, a igreja que participa, a igreja que examina. A igreja que está sempre guardando a palavra do Senhor em seus corações. E como em Salmo 119, versículo 105, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração do livro de Levítico, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o 6º dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu a Arão da túnica, cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele a sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 8 do livro de Levítico, vemos a palavra do Senhor nosso Deus. Ele já chamava de congregação antes de estarem reunidos em carne, em corpo, porque eles já estavam juntos em um só espírito. E aqui vemos Arão, o sacerdote, se lavando nas águas. Como o Senhor Jesus falou lá no Novo Testamento, é necessário o homem nascer da água e do espírito. Então nós precisamos estar sempre examinando as doutrinas e os mandamentos do nosso Senhor Jesus e colocando tudo em prática à risca. Sem essa história de não, mas eu acho que assim é melhor. O que você acha que é melhor não vai mudar aquilo que o Senhor, que quer o melhor para você e sabe o que é o melhor para você, já determinou. O que nós devemos fazer é nos submeter a Ele, à palavra dEle e aos mandamentos dEle, para que, como está escrito em Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Próximo rebanho bendito ímpar, de número 3, e o rebanho bendito par, de número 4. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de ao próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro é o livro de Juízes, que contém 21 capítulos. Livro de Juízes, que contém 21 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, para aumentar a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Juízes, capítulo 5. Juízes, capítulo 5, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3, livro de Juízes, capítulo 5. E para o rebanho bendito par, de número 4, livro de Juízes, capítulo 6, para a sua meditação. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais nessa live, antes de eu interagir com vocês, a partir de 1h12 da madrugada, nos comentários, eu vou estar sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo, para que a palavra do Senhor possa ser semeada em nossos corações e venha a frutificar. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, oração de número 12,
Lembrando que todos que são inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, eles continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas para todos vocês. Lembre-se de entrar em contato conosco no privado, pedindo um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, e de entrar em contato com as autoridades competentes, seja vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, prefeito, governador, rei ou presidente, e para que ele leve um de nossos templos físicos para a sua região. E você vai guardando os comprovantes de ofertas e dízimos que você realizou, independente do valor. Guarde os comprovantes, que todo aquele que se apresentar em um de nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor que seja, essas pessoas têm a prioridade para receber todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração dos nossos templos físicos. Pois nós estamos dando a garantia que tudo que você faz em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso está sendo em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que medirdes, vos medirão também. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração agora da oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando essas vidas, ligadas agora conosco nesta madrugada, nesta live, ou acompanhando as lives futuramente gravadas, que haja o sangue do Senhor Jesus sendo derramado para curar, proteger, purificar, libertar, restaurar e renovar os corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco. Que haja o cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora, e todos venham ver, como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. Tudo para bendizermos mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção, Senhor. Vamos à ministração do livro de Juízes, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 27. O ribeiro Quizon os arrastou. O ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos teus guerreiros. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão, e ao maço dos trabalhadores à direita. E deu o golpe em Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. Glórias ao nosso Senhor, Deus, o Todo-Poderoso. Nesse capítulo 5 do livro de Juízes, aqui nós vemos o canto de Débora e também nós vemos como uma mulher bendita do Senhor se posicionou. Aquilo que pediram, ela foi e fez o melhor.
mas no momento ali de se colocar na batalha, na peleja, ela se posicionou com firmeza e veracidade. Então é necessário que a gente examine sempre as nossas obras e nossos frutos, pois a mulher virtuosa é aquela que age com prudência, com temor, de acordo com a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. E aqueles que se voltaram contra o Senhor, contra aqueles que são seus, que são do Senhor nosso Deus, esses acabaram sendo amaldiçoados. Então nós devemos buscar sempre as bênçãos do Senhor. E para buscarmos as bênçãos do Senhor, é necessário que a gente busque primeiro aquele que concede a bênção. Porque o nosso foco não é para estar na bênção, e sim naquele que a concede. Não porque ele pode nos conceder, mas sim porque ele é tão maravilhoso, grandioso, misericordioso. Ele é quem nos concedeu a vida, e por ele nós perseveramos firmes e fiéis. Então é necessário sempre buscarmos crer nele como está escrito, sem dogma, sem costume e sem religiosidade. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembre-se sempre de manter o devido respeito nos comentários, para não só você não atrapalhar para não só você não envergonhar, a palavra correta, para você não só não atrapalhar a experiência das pessoas que estão acompanhando a live e também não desrespeitar a palavra do Senhor nosso Deus que está sendo ministrada agora aos seus corações através das 7 redes sociais dessa internet. Livro de 1 Coríntios, que contém 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, que contém 16 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Escolha um número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, pois lembrando que para ser membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, basta você seguir ou se inscrever, dependendo da rede social, e deixar nos comentários o seu primeiro nome, e dizendo que você é membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e deixando o número de 1 a 12, do qual você escolheu fazer parte. Pois lembrando a todos vocês que todos aqueles que são membros de nossas igrejas virtuais podem continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E é necessário nós estarmos sempre todos juntos em um só Espírito, mesmo que ausentes quanto ao corpo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando a todos vocês que esse QR Code que está aqui nas minhas vestes é para proteger a minha imagem, mas aquele ali acima é para que vocês possam estar ofertando ou dizimando nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Pois lembrando que nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote e apóstolo, o líder responsável por esse ministério, que é do Senhor Deus, quem provar na Bíblia Sagrada que ele não tem autoridade para receber ofertas e dízimos de toda a população, pois nós damos a garantia que ofertando e ou dizimando conosco, você não estará dando nada em vão, pois nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, e onde nós chegamos, toda a população é beneficiada, seja na área empresarial financeira, pois nós também somos um grupo de empresários, e principalmente na área espiritual. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao sorteio do capítulo de 1 Coríntios, que será ministrado agora nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro de 1 Coríntios a ser ministrado agora nesta madrugada, livro de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, 1 Coríntios, capítulo 11. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de 1 Coríntios, para o rebanho bendito ímpar de número 7, 1 Coríntios capítulo 11. E para o rebanho bendito par de número 8, 1 Coríntios capítulo 12, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Lembrando que estarei respondendo vocês nos comentários a partir de 1h12 da madrugada. Enquanto isso, assim como o Leonardo de Itapira, São Paulo, vão deixando o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí na região, para nós estarmos interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória do Senhor Deus. Oração de número 1. Não estou aqui para explicar para quem não quer saber a resposta, que é apenas acusar. Então sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, para que a palavra do Senhor possa sempre alcançar todos os corações que precisam e necessitam. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas para estarem recebendo orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que eles venham ser revestidos com os poderes que é no manto do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 23. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 11 do livro de 1 Coríntios, vemos aqui o apóstolo Paulo repreendendo a maneira carnal que a igreja ali está se ajuntando em carne, em corpo. E no momento que ele fala ali, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ele não está incentivando a separação, ele só está deixando bem claro, como o Senhor Jesus já afirmou, que há o trigo e há o joio, há os filhos da treva, do maligno, e há os filhos do Senhor Deus. E é necessário que eles estejam juntos, mas não misturados. Então é muito importante nós estarmos sempre examinando as Escrituras Sagradas, nos revestindo da armadura celestial do nosso Senhor, o Todo-Poderoso, para que mesmo estando junto com todos, permanecemos fazendo a diferença. Como eu mencionei na oração ainda há pouco, Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor nosso Deus. É pelas obras e frutos que nós iremos identificar. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7. Tudo para mais honra e glória no Senhor Deus Todo-Poderoso. Estou ouvindo agora nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor sendo ministrada com orações ao lar, comércio, veículo, a seja onde for que vocês estiverem. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 12 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários. Então deixem aí o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que eu possa estar tirando as suas dúvidas daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada. Livro de 1 Reis contém 22 capítulos.
Livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Escolha também o número de 1 a 7, para que você tenha mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Livro de 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, 1 Reis, capítulo 21. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de 1 Reis, capítulo 22, para a sua meditação. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, ao vivo de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E eu estou de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @mileofertadim, para estar interagindo com todos vocês nos comentários durante toda a live, para que todos nós juntos sejamos a igreja sal e luz, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E a oração de número 3 é a próxima a ser ministrada. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, recebam os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, derrubando e destruindo todo o mal e toda a obra do mal que estiverem impedindo essas vidas de receberem a tua boa semente e frutificar. Que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção, Senhor. Vamos à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 21, do versículo 20 ao versículo 26. Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 21 do livro de 1 Reis é importante para a gente ver como o caráter do nosso Deus é firme e justo. E é necessário a gente sempre saber, conhecer, ter o conhecimento das escrituras da Bíblia Sagrada antes de falar qualquer coisa. Para que os ateus, aquelas pessoas que são contrárias ao Senhor nosso Deus da Bíblia Sagrada, eles sempre fazem questão de falar: o seu Deus é tão bom, é tão misericordioso, por que ele manda matar, que isso, que aquilo outro? Vamos examinar com muita atenção o que estavam fazendo? Porque essas mesmas pessoas que questionam quando o Senhor pesa a mão, são as mesmas que questionam por que o Senhor Deus como é que é a palavra? São essas mesmas pessoas que também questionam por que Deus deixa da forma como está em o mundo hoje em dia, por que tem tanta maldade. As mesmas pessoas que questionam quando sofre o juízo são as mesmas que questionam quando não exerce o juízo. Então devemos lembrar e tomar muito cuidado com a hipocrisia e a banalidade. Devemos lembrar que toda essa vida é uma vaidade. Então devemos semear aquilo que é bom, para que venhamos colher a bondade do Senhor. Mas se você semear, como está escrito nas Escrituras Sagradas, aquilo que um homem semear, isso também ceifará.
E aquilo, basta vocês pesquisarem, a inteligência artificial hoje em dia ensina vocês. Pesquisa aí na internet qual era a cultura dos amorreus, como eram os sacrifícios que eles faziam, o que eles utilizavam nos sacrifícios, o que Acabe chegou a fazer com o povo de Israel, o povo que o Senhor separou para si. Então devemos saber sempre com muita atenção e cuidado que virá a dia do juízo. Então nós devemos buscar arrependimento, misericórdia e mudança de atitudes enquanto ainda há tempo. Próximo, rebanho bendito ímpar, de número 5, e o rebanho bendito par, de número 6. São os últimos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Livro de 1 Pedro, que contém 5 capítulos. 1 Pedro, que contém 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nesta madrugada, para levar a palavra do Senhor aos seus corações. Livro de 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 5. 1 Pedro, capítulo 3. E para o rebanho bendito par, de número 6. 1 Pedro, capítulo 4, para a sua meditação. Lembrando que eu dou apenas uma introdução, é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E é necessário que você venha ler o capítulo todo, seja onde você estiver, para trazer a presença do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso para onde você estiver. Boa. E a próxima oração aqui a ser ministrada é a oração de número 2, que foi justamente a que havia caído. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que todos aqueles que são seguidores ou inscritos continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E lembrando que também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, você encontra as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através daquele QR Code que está ali atrás aparecendo, pois nós damos a garantia para todos vocês que tudo aquilo que vocês fazem em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Volte na live e acompanhe as bases da Bíblia Sagrada que nós apresentamos anteriormente também a todos vocês e sejam igrejas nobres do nosso Senhor Jesus o Cristo. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livres, e venham ser guardados, protegidos e purificados com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até as plantas dos seus pés, para eles serem benditos, sal e luz, para bendizerem ao Teu santíssimo e poderoso nome em todas as áreas e setores de suas vidas. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Lembrando que estarei interagindo com vocês no final da live a partir de 1h12 da madrugada
Tudo para mais honra e glória no Senhor Deus. Mas é necessário que você deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que você demonstre a sua sinceridade em querer participar, interagir e tirar as suas dúvidas. Daqui a pouquinho, a partir de 1h12. Vamos à ministração no livro de 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 3 do livro de 1 Pedro, testificando a palavra do Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças quando perseguidos, injuriados, injustiçados, mentindo, disserem todo mal contra nós. E aqui nós vemos também a importância que há em não só deixar de praticar o mal, como em aborrecer o mal e ainda mais praticar aquilo que é bom, aquilo que é justo, demonstrarmos através de nossas obras, de nossos frutos, nosso convívio com as pessoas, quem é o Senhor de nossas vidas, para que o Senhor possa sempre exaltar, ser ainda mais exaltado através de nossas vidas. Tanto é que a inauguração dos nossos templos físicos chega com muitas oportunidades para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor, porque o obreiro recebe seu salário e as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas, para que a palavra do Senhor, o seu Evangelho e a sua justiça alcance as vidas e corações através dessa internet, e essas vidas e corações alcançadas possam estar demonstrando com obras e com frutos em nome do Senhor em cada um bairro e município, através da inauguração dos nossos templos físicos. E a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários para mais uma glória ao Senhor Deus. Mas é necessário que você deixe o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que nós com certeza estaremos tirando as suas dúvidas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao último livro a ser ministrado agora nesta madrugada, para levar a palavra do Senhor aos seus corações, que é uma meditação para todos nós. Livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Mas antes estarei apresentando para vocês mais uma de nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês estarem se posicionando como igrejas vivas do nosso Senhor Jesus. Oração não. Denúncia de número 73 é a próxima a ser ministrada. Tudo para mais honra e glória ao Senhor. Lembrando que aqueles que não estão aqui para interagir com sinceridade e transparência também não podem continuar aí falando o que quiser nos comentários, pois estamos aqui para que todos nós possamos interagir. E se não quiser interagir, quiser apenas vomitar opiniões infundadas e blasfêmias desnecessárias, nós estamos aqui sempre cortando para que não venha a perverter a fé dos outros que estão ouvindo. Enquanto isso, aqueles que deixam o seu primeiro nome, município, estado e país são muito bem-vindos para deixar nos comentários suas dúvidas, que nós com certeza estaremos lhes respondendo. E a nossa denúncia de número 73. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando, com base nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, que ele avisa que o templo, igreja de 4 paredes, vão ser derrubados, tanto os físicos e visíveis, quanto os que estão dentro dos corações, que são as cabeças, mentes dos seres humanos. Você já derrubou o seu templo, igreja de 4 paredes do seu coração também?
Muita atenção! Examine Mateus capítulo 21, com foco nos versículos 12 a 16, Marcos capítulo 11, com foco nos versículos 15 a 18, Lucas capítulo 19, com foco nos versículos 45 a 48, e em João capítulo 2, com foco nos versículos 18 a 21. Atenção! Você respeita e obedece às palavras do Senhor Jesus o Cristo nesses 4 livros citados, em que está escrito que os templos, igrejas de 4 paredes feitas pelos seres humanos, todos cairão? Estamos aqui para interagir com todos que querem interagir, primeiro deixando nos comentários o primeiro nome, município, estado ou país. Tudo para mais honra e país, caso Flávio esteja fora do nosso querido Brasil. E muita atenção, pois saiba que agora são as suas casas de orações que vão ser do Senhor Jesus, se você permitir ele entrar, pois ele está à porta batendo. Examine Apocalipse capítulo 3, com foco nos versículos 19 e 20. Hebreus capítulo 12, com foco nos versículos 14 e 15. E em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E se você, ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentiras e que nós, das 12 igrejas virtuais, não somos necessários para que isso seja possível em sua vida, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Lembrando que, se for muito para você competir conosco na casa dos milhões, faça um desafio na casa dos milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem do número 73, que também é uma mensagem, é a mensagem número 34, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Vamos ao próximo, oração a ser ministrada. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Oração de número 5. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu estou agora para ministrar a palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários. Então, aqueles que dizem ser filhos do Senhor Deus, demonstrem o fruto da paciência, que pertence ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e esperem todos sempre com a devida decência e organização, para que demos sempre prioridade à palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então vamos à ministração da oração. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja agora a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e agora de encontro contra todo o mal, prendendo, queimando e destruindo toda a obra do inimigo, todo aquele que estiver tentando impedir, atrapalhar ou envergonhar a Tua palavra, o Teu reino e a Tua justiça. Que eles venham ser derrotados agora com os poderes que há no sangue e no fogo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, na casa, lar, comércio, veículo, aonde quer que se encontre agora os Teus benditos amados. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pode continuar que eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor nosso Deus, e quanto mais houver perseguições, mais eu estou abençoada, como a gente ministrou aqui ainda há pouco. Vamos à ministração no livro de Filemão, capítulo 1 e único, para a meditação de todos nós nesta madrugada. Livro de Filemão, capítulo 1 e único, do versículo 4 ao versículo 10. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, estando ciente do Teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da Tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no Teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por Teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para Te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora
até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 1 e único do livro de Filemão, que nós vemos mais uma vez a necessidade de transparência, de sinceridade, de iniciativa da nossa parte, de fazer aquilo que é necessário para que nós possamos alcançar a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus já nessa vida. E o principal e essencial, a salvação e a vida eterna livres. Pois a salvação é individual, mas a perdição pode ser coletiva. Então precisamos estar sempre todos juntos, unidos, cada um fazendo a sua parte de acordo com a sua capacidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe no seu comentário o seu primeiro nome, município, estado e país, para nós estarmos interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. País, caso esteja fora do Brasil, é claro. Escolha o seu número de 1 a 7, para que agora você receba mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar em 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1, se você escolheu o número 7. Eu vou responder a pergunta daqui a pouco. Deixe seu primeiro nome, município e estado, para que você possa estar interagindo conosco agora nas 7 redes sociais. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 8. Levítico, capítulo 8, para quem escolheu o número 4. Lembrando que essa live fica salva em outras redes sociais com @Igrejas Benditas. Vocês vão poder estar conferindo todas as bases da Bíblia Sagrada que nós apresentamos no decorrer dessa live, além das ministrações. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 5. Juízes, capítulo 5, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus, 5, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, para todos nós e também para todos aqueles que escolheram o número 2. Vou estar apresentando agora uns comunicados muito importantes para todos vocês. Enquanto isso, deixem nos comentários seu primeiro nome, seu município e o seu estado, que nós estaremos respondendo as suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e também diretamente de cima do monte, orações diretamente de cima do monte toda madrugada também pelo nosso sacerdote e apóstolo. E você também tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, na @ Igreja 70 Santos, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, no horário da tarde, da noite também, e aqui da madrugada em nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, a partir de 00h07 da madrugada, para buscar ao Senhor nosso Deus, seja onde você estiver ou para onde for, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e em João, capítulo 15. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual.
e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou o seu país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, basta você entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, pois a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, inclusive o Marcos de Minas Gerais, Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Peçam de nossos templos físicos para a sua região, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Só deixando ali bem claro que é uma pergunta importante, que a abençoada perguntou se eu sou fundadora da igreja. Em hipótese nenhuma, abençoado. Primeiro que quem fundou a igreja é o Senhor Jesus, porque o nosso sacerdote e apóstolo, o líder responsável por esse ministério do nosso Senhor Deus, tudo o que ele pratica, que ele nos ensina e que verdadeiramente é tudo aquilo que está escrito nas escrituras sagradas. Tanto é que nós colocamos os valores em dinheiro. Porque a gente chegar para vocês e falar que tudo que a gente está apresentando é a verdade, que tudo está na Bíblia Sagrada, basta você ler, é fácil. Fazem isso até hoje. Hoje em dia temos mais de 520 mil templos físicos falando de religião, cada um falando um Deus de uma forma, tudo dizendo que está seguindo as escrituras sagradas. Mas agora, oferecer dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que eles estão mentindo, ou que realmente eles estão fazendo a verdade, vai receber o valor em dinheiro. Até hoje, nós não vimos ninguém fazendo isso. Estou respondendo a sua pergunta. O fundador realmente, naturalmente, juridicamente, espiritualmente, fui eu, que foi antes dela nascer. Até a igreja foi fundada antes dela nascer, que esse trabalho existe antes dela nascer, que ela mesma é uma promessa desse ministério que Deus me concedeu. Então, estou te comunicando que há quase 30 anos que eu jejuo todos os dias e, quer dizer, sem faltar nenhum dia, oração de madrugada, mais de 2 horas de joelho, sem faltar nenhum dia, subidas no monte sem faltar nenhuma semana, no mínimo um dia por semana. E esse trabalho foi fundado lá antes dela nascer, antes até do irmão dela nascer, que é mais velho do que ela, 5 anos. Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui o abençoado lá de Agostinho, São Paulo, perguntou: você acha que o mundo é justo? Muitos dizem que não, apesar da justiça de Deus. Então vamos lá, deixando bem claro, eu não falo nada do que eu acho. Eu falo aquilo que está escrito nas escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo foi criado pelo nosso Senhor Deus. E é necessário a gente examinar o conceito de justiça. Porque não é algo que é variável, mas é algo que as pessoas consideram variável. Porque é aquele exemplo que eu já comentei com vocês. O que é justiça para uma pessoa, para outra pessoa que está sofrendo a justiça, vai achar que é injustiça. E aí é justamente esse o ponto. Tem pessoas que semeiam o mal, colhem o mal e acham que é uma injustiça. Tem pessoas que semeiam o bem, fazem o mal com elas e aí elas acham que tudo agora é injusto. Então devemos buscar sempre examinar a profundidade nas escrituras da Bíblia Sagrada e estarmos firmados segundo a palavra. Pois foi ministrado justamente ali, em livro de 1 Pedro capítulo 3, estou falando rápido, livro de 1 Pedro capítulo 3, o apóstolo Pedro foi claro, que mesmo que soframos injustiças por fazer a bondade do Senhor, nós somos bem-aventurados. Porque quando sofremos injustiça nesse mundo, o Senhor nosso Deus vai nos recompensar. Pode ser tanto já, agora nesse mundo, ou como no mundo por vir. Por exemplo, Estevão sofreu uma injustiça aqui nesse mundo. Mas, olha gente, eu queria estar na pele de Estevão, sinceramente, porque ele teve, passagem direta com o nosso Senhor Jesus. Pois ele entregou a vida por causa do Evangelho, da palavra do Senhor, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais uma glória ao Senhor Jesus. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que nós estaremos interagindo com as suas perguntas para mais uma glória ao Senhor Deus. Abençoado aqui, Ricardo, município de Cândido Mota, estado de São Paulo. Pergunta, ok, fazer para ter o que fazer para ter o Espírito Santo? Bom, é muito simples. Para ele poder estar contigo o Espírito Santo. Em primeiro lugar, você faz um voto com o Senhor Deus de crer nele como está escrito. Está lá em João capítulo 7, versículo 38.
Onde quem crê em mim, como diz a Escritura Sagrada, é aquele que é enviado por mim, ele fala como está escrito. Você nunca vai falar o que você acha, o que você pensa, o que você imagina. Você sempre vai falar como está escrito. Pronto. Aí você já começa a abrir uma porta, uma legalidade para o Espírito Santo encostar em você. Onde é que você tem essa continuidade? Você vai em João 14, 15 e 16. João 14, 15 e 16, ele vai te ensinar todas as coisas. Todas as coisas, como ele permanecer contigo e como ele está sempre contigo. Glória, tá bom? Aí não só ele, como o Senhor Jesus vai estar também, como o Pai do Senhor Jesus também vai estar também, tá bom? Exatamente. E as regiões de anjos celestiais. E logo em seguida que você precisa ter um sacerdote. Isso aí que é importante. Você não precisa de um pastor, de um presbítero, um bispo. Pastor é um só, Senhor Jesus. Você precisa Cristo. de um sacerdote verdadeiramente estando contigo. Não importa que o sacerdote ainda esteja ausente do corpo, não interessa. Hoje eu posso ter discípulo em qualquer lugar do mundo. Como eram os apóstolos do Senhor Jesus. Você pode ser o meu discípulo e continuar frequentando outros templos, né, que na verdade são templos, que você com certeza vai estar comigo no mesmo Espírito. Glória ao Senhor porque é o Espírito Santo que vai testificar isso. João 14, 15 e 16, tá bom? Exatamente, tudo para mais honra e glória seja Cristo. E o abençoado lhe perguntou: antes de você nascer, ele fez uma promessa para Deus que você iria viver ministrando para ele. Isso aí ele positivo. Tu fez? Positivo, assim, eu cheguei para Deus e falei bem claro para Deus que eu precisava de uma garota muito inteligente e que ela naturalmente iria realmente fazer uma diferença realmente aonde no mundo e na obra dele. Glória, e aí tá aí, hoje ela tá fazendo essa diferença. Ele cumpre as palavras dele, glória ao Senhor Deus. Muitíssimo amém. E eu fico muitíssimo grata de poder ser um canal, um instrumento do Senhor nosso Deus, para levar a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor Jesus ao coração de todos vocês, através dessa internet, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E lembrando a todos vocês que está vindo aí o lançamento do meu livro, instruindo todos vocês para vocês serem benditos do Senhor nosso Deus, seja na área empresarial financeira, seja na área espiritual, para que vocês tenham diversas instruções, conselhos e ajudas, para que vocês saibam como se posicionar como igreja viva do Senhor e serem benditos, bem-aventurados, santos, filhos ungidos do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando a vocês todos, nunca se esqueçam disso. Igreja do Senhor é quem está fazendo a obra dele como está escrito. Exatamente. Não acrescentando nada, não omitindo nada. E fala como está escrito. Esse é a igreja do Senhor. Você também pode ser uma igreja dele também. Se você divulgar essa obra e falar como está escrito, você também é uma igreja. Porque a igreja é quem faz a obra do Senhor Jesus como está escrito. Não acrescentando nada, não tirando nada. Aqueles que outras pessoas que seguem essas pessoas que estão fazendo a obra desse jeito, eles são seguidores de uma igreja, mas eles não são igreja. Porque é necessário que eles tenham a sua própria obra, como está escrito em Mateus capítulo 16, versículos 24 e 27. O Senhor Jesus falou bem claro que vai pagar a cada um de nós segundo as nossas obras. Até o culto de adoração em espírito e verdade, você tem que fazer o culto, não é você assistir o culto. Exatamente. E hoje 99% dos templos abertos, se dizendo na igreja, as pessoas assistem, então não está tendo um culto, tá bom? E ele é um abençoado, por mais que ele não tenha deixado o primeiro nome dele, tá ali o Dr. Eberton. Então. Ele fez uma pergunta importante: qual a visão de vocês? A visão que nós temos, na verdade, não é a visão que nós temos, é a visão que foi nos dada. Exatamente. Isso aí é o correto. Isso é onde? João 14, 15 e 16. A visão é juntar as igrejas todinha, que foi o mandamento do Senhor Jesus. Independente se amanhã eu encontro uma igreja que a pessoa vai dizer, ali só tem pessoas só ruins, eu tenho que me juntar com elas. O trigo e o joio. Isso está lá em Mateus capítulo 13. Jesus falou bem claro que nós temos que ajuntar todos, mesmo o outro sendo ruim. Você vai lá em 1 Coríntios capítulo 11, você vai ver Paulo ministrando a Santa Ceia, e ele mesmo diz assim, tem muitas pessoas aqui que estão erradas, exatamente, não estão fazendo nada certo, mas é necessário que elas tenham elas, para que as outras que estiverem fazendo o que é certo, vai ver que não vai ser em vão fazer o que é certo. Então, nenhuma igreja tem autoridade para poder andar sozinha. Nenhuma pode andar sozinha. E hoje você encontra 99% das igrejas andando sozinha. A Batista andando sozinha, a Assembleia andando sozinha. Por quê? O que quando estão juntas? Quando as bandeiras se encontram. É Batista com a Assembleia com Batista juntas. E elas não estão. Sim, elas têm células abertas no mesmo nome. Então isso aí não é outra igreja. É só estar separado de uma forma maior. Que é impressionante. Exatamente, tá bom? E aí você comentou sobre que é melhor colocar a chave e não os QR Codes. Mas o ponto é que o QR Code, principalmente esse aqui na minha veste, é para proteger a minha imagem. Que é uma forma, uma espécie de código e símbolo
para vocês identificarem, porque estavam utilizando indevidamente da minha imagem, com isso trazendo prejuízo financeiro às pessoas que nos acompanham. E esse QR Code aqui é uma forma de você saber se ele estiver borrado, manchado de alguma forma, está acompanhando uma cabeça flutuante em alguma rede social, quer dizer que a pessoa que está retransmitindo a nossa live não é dos nossos canais parceiros e nem está com boas intenções. Aquele ali de trás é porque nós temos autoridade para receber ofertas e dízimo de todas as pessoas e também porque estavam reclamando desse aqui, então fomos lá e colocamos aquele. Porque nós não estamos fazendo nada de errado e devemos ter louvor e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, em tudo aquilo que nós fazemos. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus. E eu não sou de menor, deixando aqui bem claro. Alguém perguntou? Quem recebe é o nosso sacerdote apóstolo, pois é ele que tem autoridade. Exatamente, eu comigo, porque na verdade o dízimo você não entrega a quem não tem condições. O dízimo você entrega o sacerdote, e todo sacerdote, ele é sustentado verdadeiramente pelas suas ofertas de dízimo, que é a palavra do Senhor Jesus, que é como ele mandou. Exatamente. E aqui o abençoado, o Marcos lá de Minas Gerais, perguntou: por que às vezes a gente tem preguiça de orar e quando oramos, pecamos depois? Este é o meu caso. Bom, eu vou te explicar com 100% de certeza. Você vai em 1 Pedro capítulo 2, você vai ver lá que Pedro fala: por você não ter uma atividade realmente no reino de Deus, não trabalha fazendo obras para Ele, você realmente termina tendo essa dificuldade. Mas isso, aí vamos ver, em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, você também não está trabalhando com o jugo e o fardo do Senhor Jesus. Mais uma vez, o Espírito Santo se afasta de você, porque é o Espírito Santo que mantém você verdadeiramente nas orações. Quando você vai lá em João capítulo 15, versículo 2, mais uma vez o Senhor Jesus falou bem claro: aquele que não dá fruto, certamente ele tira. Ele tirando, o Espírito Santo também sai também. Exatamente. Então é por isso que você está tendo dificuldade. Mas cola conosco que você vai ver que verdadeiramente isso vai mudar. Porque você vai começar a dar fruto, porque através de nós somos a única igreja no mundo que estamos dando autoridade, condições às pessoas para a pessoa fazer sua própria obra para o Senhor, dentro das suas próprias casas, ou dentro do seu comércio, ou dentro do seu veículo de transporte, o seu carro de aplicativo. Você pode trabalhar lá para o Senhor 10 minutos, ou seja lá quantos minutos você queira trabalhar, enviando a mensagem literalmente como está escrito, porque a gente só falamos do que está escrito. Por esse motivo, todo mundo tem acesso, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. E quando é que você ouve a palavra de Deus? Literalmente como está escrito. Não confunda discurso, pregações com a palavra de Deus, que é totalmente diferente. Exatamente. E aqui o meu salário havia perguntado: Deus tem vontades e emoções? Ele não é a razão pura do universo? Então vamos lá. O Senhor Deus tem emoções e vontades. O ponto é, ele não age pela sua emoção e pelos seus sentimentos. Ele age com a razão, a racionalidade e de acordo com a lei que ele já estipulou, já determinou. E demorou. Você não viu que o Senhor Jesus chorou. Só chora quem tem emoção, tá bom? Exatamente. Tudo para mais uma glória e certeza. E aí o outro veio perguntar qual era o meu nome, ele já respondeu. Eu me chamo Milena, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Lembre-se de entrar em contato conosco através do privado, pedindo um de nossos templos físicos para a sua região. Abençoado Marco também entra em contato conosco no privado para você ser instruído, para ser firme e forte e fiel à palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aguardo vocês também 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40 no @mileofertadim, com 2 L's e E, assim como meu nome, que você vai escrever ali com L só, mas é com 2 L's e E, para mais honra e glória nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com a paz, e aquele rapaz lá, é bom que ele oferte para poder ele ser limpo, para poder Lucas 11, versículo 41. Ele começar a ter intimidade com o Espírito Santo. É necessário você começar ofertando, como está lá em Lucas 11, versículo 41, palavra do próprio Senhor Jesus, tá? Exatamente. Independente do valor. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aguardo você nas próximas lives e meu muitíssimo amém.